Nesse filmezinho eu vou tentar falar um pouco sobre lentes M42, tentar tirar algumas dúvidas, que sempre muita gente me pergunta sobre essas lentes. Eu sou usuário de lentes M42 adaptadas em câmeras DSLR já há algum tempo. Vamos ver então se eu consigo tirar algumas dúvidas. Em primeiro lugar, falar um pouco sobre as lentes. As lentes M42, elas foram usadas algumas dezenas de anos atrás, década de 60, 70 por aí, algumas em grande escala. Por exemplo, aqui nós temos uma das câmeras mais comuns da época, é uma Zenit 122, uma câmera fabricada na Rússia, com uma lente Helios. Essa lente é uma lente 58mm f2 de abertura. É talvez a mais comum das M42 em função da grande quantidade que foi fabricada. Ela era a lente do kit dessa câmera Zenit, que vendeu muito pelo mundo inteiro. Foi a primeira câmera de lente intercambiável de muita gente. E então essa M42 quer dizer que é uma lente, é uma baioneta de rosca, vocês estão vendo aqui. 42 é o diâmetro em milímetros dessa rosca aqui, por isso que ela se chama M42. Bom, essas lentes foram fabricadas por diversos fabricantes, teve uma grande variedade, Zeiss, a Pentax, muita gente fabricou lente M42, e como todo tipo de lente, tem lentes excelentes e lentes ruins. Aqui eu estou mostrando para aqui eu tenho 13 M42, além da Helios que está montada aqui na Zenit. Duas delas são clássicas, uma é essa lente aqui. Ela é uma Takumar. Takumar era o nome que a Pentax dava para as lentes que ela fabricava com baioneta M42. Então todas as lentes Takumar na realidade são lentes Pentax. É uma Takumar 50mm f1.4. Aqui ela já está com adaptador, depois nós vamos falar sobre os adaptadores. É uma lente fantástica, muito nítida, mesmo em aberturas grandes. Tem gente, eu não gosto de fazer comparação entre lentes, etc., mas tem gente que diz que é melhor que qualquer lente eletrônica moderna, da mesma distância focal, equivalente 1.4. Não sei, eu já fiz testes comparando com a EF 50mm Canon e ela realmente, se colocar as duas em 2.0, por exemplo, essa aqui é bem mais nítida. Eu prefiro usar essa aqui. A construção dessas lentes é obviamente diferente das lentes comuns hoje a gente vê hoje. Essas lentes são normalmente muito bem construídas. Isso aqui é uma lente que tem mais de 30 anos. Você vê que ela está novinha, não tem risco, não tem arranhão, é um tanque de guerra. Uma lente pesada, bem construída. Diferente das lentes mais comuns hoje, feitas de plástico, levinhas, qualquer coisa, tem que ter extremo cuidado. Então essa aqui é uma clássica lente M42, a 50mm f1.4 Takumar. Outra lente que eu gosto muito, que eu coloquei neste comparativo aqui por gostar muito, é essa aqui. É uma Pentax também, uma Takumar, é uma 135mm 2.5. Eu acho que para quem gosta de lente manual, depois das 50mm, as 135mm são um ótimo custo-benefício, porque é difícil a gente ter teles ou meia teles claras. A gente tem teles normalmente f4, 5.6, e uma lente dessas proporciona um desfoque de fundo assim muito bonito, né? Dá para ver o tamanho do vidro, é uma lente bem grande e pesada, e também construção de primeira. Outra que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, que também é bem famosa, é a Jupiter 9. Essa é diferente, essa é uma lente russa, ela é uma cópia da Zeiss Sonar 85mm f2.0. Na realidade dizem que é a mesma lente, até
quando no pós-guerra muito das coisas da Alemanha Oriental migrou para a Rússia, inclusive boa parte das coisas da Zeiss, inclusive técnicos. E essa lente aqui, na realidade, dizem que é uma cópia exata da Sonara 85mm. É uma lente bastante específica. Quando não se tinha Photoshop, muito das características se conseguia através do uso de determinadas lentes. Por exemplo, não se podia se suavizar a pele em retratos femininos, por exemplo. Hoje se usam lentes nítidas e depois se faz uma camada de suavização no Photoshop. Na época do filme, quando essas lentes eram utilizadas, essas características tinham que ser conseguidas no próprio clique, depois não tinha mais como. Então essa aqui é uma lente que é bem peculiar, ela é usada para retratos, ela tem a característica de não ser muito nítida em abertura máxima, é uma lente que não é sharp ao extremo em abertura máxima, ela começa a ficar nítida quando mais fechada, F4 para frente. Mas em abertura máxima ela tem uma passagem de tons muito agradável, ela faz umas fotos muito bonitas, mas é uma lente difícil de usar, não é uma lente que agrada a todo mundo. A profundidade de campo dela é muito curta, então pode dificultar um pouco a utilização. E uma outra característica é o bokeh. Se vocês olharem aqui, essa lente, eu vou ir fechando o diafragma, ela é uma lente de preset, depois eu vou falar mais sobre isso. É uma lente de 15 lâminas, e o diafragma é contínuo, então ela não forma aqueles hexágonos do formato das lâminas na área de desfoque. Ela tem um desfoque muito bonito e é bastante peculiar. Então essa aqui é um exemplo de lente que foi feita se pensando em retratos. Eu estou aqui mexendo um pouquinho aqui para frente e para trás para vocês tentarem ver, porque eu estou usando uma lente M42 para fazer essa filmagem, uma lente 2.8, que eu tenho pouca luz aqui, então minha área de foco aqui também tá crítica, tá bem pequena. Uma outra característica dessas lentes é que assim, elas normalmente são muito nítidas, quer dizer, as boas lentes são muito nítidas, e normalmente o ponto fraco delas é em relação a flare e ambientes de contraluz. Os coatings das lentes naquela época não eram tão aprimorados quanto é hoje, então tem algumas lentes, a Jupiter, por exemplo, que tem um elemento frontal muito grande, e a própria Takumar 2.5, ela sofre um pouco de aberração cromática, de purple fringing, perde um pouco o contraste em situação de pouca luz. Isso é uma coisa que tem que se cuidar quando se usa esse tipo de lente. Nem sempre elas vão se comportar de uma maneira mais linear que nem as lentes mais modernas. Então o que eu sempre aconselho para quem usar esse tipo de lente é comprar também um parasol. Esse aqui é um parasol de borracha, a gente compra no eBay, deve custar em torno de 3 dólares, 2 dólares, 3 dólares ou qualquer coisa assim. Então esse aqui é 49mm, uma boa parte dessas lentes M42 tem diâmetro de 49mm, diâmetro de rosca, de filtro. Então é um parasol que já ajuda bastante, é baratinho, e ele, tirando a luz que incide diretamente em cima do elemento frontal, principalmente na Jupiter, em outras lentes que tem o coating menos aprimorado, ajuda bastante. Se fizer a vinheta ali, você pode dobrar o parasol que diminui ele um pouquinho de tamanho, é uma boa aquisição. Essa lente aqui, por sinal, essa Takumar aqui, que é da última série, que é identificada por SMC, está escrito aqui na frente, SMC. As SMC são as últimas, já tem um coating bem bom, bem mais aprimorado. Essas aqui não sofrem tanto. Essa aqui já é da série, essa aqui é a Super SMC com tracinho, é Super... Deixa eu ver se eu consigo encontrar... Super Multicoated. Essa aqui também já é um pouco melhor, mas as mais antigas, as Super, as Alto, Takumares, essas tendem a apresentar mais problemas de aberração cromática e flare.
Uma coisa que me perguntam bastante também é que tipo de adaptador se usa. A gente está falando aqui basicamente em Canon, que é a parte que eu entendo mais, que é o tipo de mount que eu uso, o tipo de câmera que eu uso. Bom, o adaptador, o tipo de adaptador vai depender bastante do tipo de lente que vocês usam, ou em que lente vocês vão usar esse adaptador. Basicamente no que diz respeito ao controle do diafragma. Como é que funcionam as M42? Elas são de dois tipos, ou o diafragma é controlado por pino ou por preset. Aqui, nesse nosso exemplo aqui, a Jupiter é controlada por preset e as outras todas são controladas por pino. O que significa isso? Se nós pegarmos aqui a 1.4, vou mostrar que ela é uma lente grande, vocês conseguem enxergar bem. Como é que funciona? Assim como nas digitais, a fotometria é feita sempre aberta. Então vocês colocam aqui um f5.6 aqui, a lente está toda aberta. No momento em que a câmera vai bater a foto, em que o filme for ficar exposto, um elemento móvel dentro da câmera aperta este pino aqui. No momento que ele aperta este pino aqui, o diafragma fecha. Depois o diafragma solta de novo. Então essas aqui são as lentes que o diafragma é controlada por pino. A Helios é a mesma coisa. Essa outra Takumar aqui, que é uma 28mm, também é a mesma coisa. Bom, outro tipo é a de preset, que nem a Jupiter. Como é que funciona a lente de preset? Ela não tem pino traseiro. Se você olhar aqui, ela não tem pino traseiro. Como é que funciona? Bom, vocês, nessas de preset, ela normalmente tem dois anéis, vou tentar mostrar aqui para vocês. Tem um anel frontal, onde você coloca a abertura que você vai usar. Aqui tem uma marquinha vermelha aqui, vamos ver, botei 2, 2.8, 4, 5.6. Depois disso, vocês giram um outro anel interno que vai fechar o diafragma até a abertura que vocês escolherem. Então aqui ela está toda aberta, vocês vão girando aqui, vejam que não tem clique, o diafragma fecha até o f5.6, que foi que eu marquei. Abro de novo, certo? Pois bem, esses são os dois tipos de lentes no que tange ao funcionamento do diafragma.